Com o avanço da Covid-19 e UTIs lotadas, o governo do estado prorrogou o decreto com medidas restritivas até o dia 4 de abril. Atualmente, há 137 pessoas na fila de espera por um leito de UTI em Mato Grosso. E é para falar sobre esse decreto e também sobre outros assuntos que nós vamos conversar ao vivo agora, via internet, com o presidente do Sistema da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira. Presidente, antes de entrar nessa questão aí propriamente dita da pandemia, os industriais, os empresários tiveram uma notícia boa ontem, que foi uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a cobrança da TASIM, né, de uma taxa de incêndio, e tem a possibilidade, inclusive, do governo ter que devolver o que cobrou dos empresários. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Realmente, nós tivemos essa vitória no STF. A Federação das Indústrias entrou com ação judicial contra a TASIM, que é uma taxa cobrada das empresas, sob a alegação de que o Corpo de Bombeiros precisaria da receita dessa taxa para se equipar. Nós entramos na Justiça porque entendemos que isso já é função do Estado, que ele não poderia cobrar uma taxa específica das empresas para isso, e todas as indústrias, desde essa decisão da segunda-feira, estão livres definitivamente não só do pagamento daqui para frente, mas têm direito ao ressarcimento do que pagaram nos últimos 5 anos. Para a gente ter uma ideia, a TASIM representa cerca de 20 milhões de reais de arrecadação para o governo por ano, e a indústria contribuía com quase 4 milhões de reais desse total. As indústrias vão poder receber de volta esse recurso com ação específica e usar nas ações que entenderem melhor para cada indústria. Mais uma vitória da indústria, mais uma vitória da FIENTE em defesa da indústria do Estado. Agora, presidente, falando um pouco desse avanço da Covid-19 em Mato Grosso, o decreto aí que limita, né, o horário de funcionamento do comércio e também traz um toque de recolher, que foi estendido. Qual que é o posicionamento das indústrias? Eu sei que as indústrias estão em conversa permanente com o governo do estado, mas também tem outros estados que acabam impactando bastante nas indústrias aqui de Mato Grosso. Operar nesse período da pandemia tem sido bem desafiador, Mariana. As indústrias, apesar de nunca terem sido fechadas desde o começo da pandemia, elas têm que operar com regras de segurança muito rígidas. Existem indústrias no estado que tiveram que mudar completamente o seu layout de produção. E como você bem disse, muitos mercados consumidores importantes estão fechados. Além disso, nós temos problemas com insumos que ou faltam, ou estão subindo de preço absurdamente no país inteiro. Uma dificuldade real dessas empresas de conseguirem vender os seus produtos através do comércio para o consumidor final, porque o comércio sofreu bastante, e algumas indústrias aí, como a de alimentos e bebidas, não tem mais os canais dos restaurantes, das pizzarias, por exemplo. Isso afeta todo o setor de laticínios, né? A gente precisa realmente entender que essa pandemia traz consequências para todos. O que a gente tem buscado é orientar as indústrias para que operem com segurança e, principalmente, que a gente colabore com o governo e com a sociedade nesse momento, orientando as pessoas a terem um comportamento seguro, porque não adianta a indústria ficar aberta e a gente não ter a volta à normalidade da sociedade. Então, é um esforço muito grande, é uma preocupação muito grande. A gente entende que as contaminações dentro do ambiente industrial foram muito menores do que a média da sociedade, mas a gente tem que continuar muito alerta e muito atento. Presidente, esse decreto do governo estadual, as medidas restritivas foram prorrogadas sem nenhuma alteração, praticamente nenhuma alteração substantiva, mas o governador Mauro Mendes não descarta a hipótese de endurecer essas medidas se nessa prorrogação do decreto não for possível aí conter o avanço da pandemia. Diante de um lockdown completo, qual é a posição da indústria? Bom, primeiro, Lúcio, o Brasil não é um país rico, ele é um país com muitas riquezas, mas as pessoas não são ricas, as empresas não têm muito dinheiro, não são capitalizadas. Uma decisão extrema como essa levaria à falência de muitos negócios, à perda de muitos empregos, e seria uma decisão dramática do ponto de vista econômico, só justificável se isso tivesse realmente uma necessidade, um impacto muito forte.
eu acompanho diariamente as estatísticas de Covid, a gente começa a sentir alguns efeitos daquelas medidas que foram tomadas há 15 dias atrás. Eu concordo com o governador, é preciso um comportamento mais atento da sociedade, que parece que ainda não está inteiramente conscientizada da importância de evitar aglomerações, de tomar as medidas de prevenção nesse momento. E se isso não acontecer, a gente pode ter medidas mais drásticas. Mas, por enquanto, a gente não trabalha ainda esse como cenário principal e, ao contrário, a gente espera que as medidas tomadas há 15 dias atrás, porque os especialistas dizem, né, que a doença tem esse ciclo de 15 dias entre contaminação, sintomas e cura, a gente espera colher mais fortemente a partir de agora. Mas, de novo, importante toda a sociedade colaborar e não adianta a gente trabalhar de maneira segura e depois aglomerar no final de semana, fazer reuniões desnecessárias. A gente precisa manter o comportamento seguro o tempo inteiro e é isso que todo mundo precisa entender agora. Presidente, o senhor falou em colaboração. Nesse momento, a população pede ajuda para o governo. Está saindo aí um auxílio emergencial do governo federal, mas que vai restringir mais ainda o alcance das pessoas, e tem também um do governo do estado, mas só para pessoas em extrema pobreza, né? A linha de crédito também do governo já suspenderam porque não estão conseguindo atender todo mundo. E aí a população chama a atenção dos grandes empresários de Mato Grosso, das pessoas que têm as grandes fortunas, em colaborar neste momento com o próprio governo para que consiga pagar um auxílio maior, mais extenso, a mais gente aqui no estado. Também isso para os poderes, judiciário, Ministério Público. Qual que é a sua posição a respeito dessa cobrança da população, presidente? Bom, primeiro eu entendo que a carga tributária no Brasil, ela já é muito alta, né? O brasileiro, em média, paga 40% de toda a riqueza produzida no país, de todo o PIB do país, em impostos. Tem que se rediscutir a redistribuição dessa carga tributária. Isso tem ambiente para acontecer com a reforma tributária, com ajustes que precisam ser feitos. Agora, também é uma verdade que o próprio governo, e aí governo federal, governo estadual e prefeituras, tem que rever os seus gastos. Ao mesmo tempo que a gente vê faltar dinheiro, por exemplo, para essas ações emergenciais, a gente realmente vê muitas possibilidades de economia, não só no Poder Executivo, mas no Legislativo, no Judiciário, em todas as esferas. Então, essa tem que ser uma discussão de toda a sociedade e também sem fulanizar a discussão. É preciso a gente definir no país. Tem um teto de remuneração no serviço público, esse teto precisa funcionar, seja ele qual for. Não pode a gente ter um teto e ficar criando subterfúgio para extrapolar esse teto. A gente não pode também admitir que coisas que não são prioritárias nesse momento, gastos que não têm impacto real para a sociedade, sejam feitos na frente de auxílio emergencial e tantas outras. E sobre os empresários, Nayara, hoje conversei com 4 empresários que estão tendo que dar auxílio à alimentação, vale alimentação de R$200, R$300 para os funcionários que estão empregados. Porque o custo de vida cresceu demais de um ano para cá, eles estão implementando essas medidas emergencialmente porque estão tendo que socorrer os seus próprios trabalhadores. Então, eu entendo que realmente é um esforço de toda a sociedade, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, o exemplo tem que vir de quem gere as contas públicas, e isso é muito forte, isso tem um efeito cascata muito importante para todo mundo. Presidente, para a gente encerrar, o senhor preside aí a Federação das Indústrias, que é filiada à CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Teve uma pesquisa agora, ontem, né, do Instituto Datafolha, mostrando o desgaste do governo federal na administração dessa pandemia. Se os industriais do país pudessem dar um recado ao governo federal, que recado seria esse, presidente? Lúcio, que as ações têm que ser coordenadas e direcionadas para o melhor resultado para a população. Os empresários nessa pandemia fizeram muitas doações. Aqui nós, através das indústrias e do Senai, fizemos 5 milhões de máscaras, doamos álcool gel, consertamos respiradores, fizemos um enorme esforço, mas não dá para continuar num país, eu tenho dito isso, a gente parece que tem um governante em cada esquina, né? Ninguém se entende sobre quem manda. O governo federal precisa, primeiro, ter uma estratégia eficiente. Essa troca do ministro da Saúde talvez seja uma oportunidade para mudar de estratégia, porque a estratégia não está vencendo.
e, a partir daí, assumir o seu papel de coordenador, porque é difícil a gente empreender, a gente viver num país onde, além da pandemia, a gente tem que viver um conflito entre poderes, esferas de governo batendo cabeça e brigas políticas onde ninguém está preocupado com o melhor para a sociedade. Tá? Todo mundo me parece preocupado com o melhor para si. É hora de rever esse posicionamento e a gente conta com a boa vontade do governo federal para rever o que está errado até agora. Presidente, obrigado aqui pela presença via internet, no Jornal do Meio-Dia e pelas informações também. Eu é que agradeço. Um abraço a todos, uma ótima tarde. Obrigada, presidente.